Para finalizar, então eu trouxe um pouquinho sobre os 12 apóstolos, né? Os nomes e algumas referências sobre eles, começando por uma ordem que era listado sempre esses nomes nos evangelhos em uma ordem cronológica, né? Inclusive o nome de Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus, sempre era colocado por último, né? Alguma finalidade ou não, né, ou alguma coincidência ou não, era dessa maneira. Então os nomes eram Simão, chamado Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Aí diz assim que muitas pessoas se confundiam pelo fato dos nomes dos 12 apóstolos aparecer com variações nos textos bíblicos, né? Um mesmo apóstolo era designado por 2 nomes diferentes. Isso acontecia porque naquela época era comum que as pessoas adotassem ou tivessem 2 nomes diferentes, né? Na maioria das vezes isso estava relacionado com o ambiente histórico da época. E naquela região também era tudo dominado pelo grego, pelo idioma grego, né? Era o que era mais falado naquela época. Então a influência do idioma grego mudava o significado, né? Ou se dirigia as pessoas pelo significado do que o nome trazia. Então, assim, alguns judeus tinham 2 nomes, ou hebraicos ou aramaicos, e também adotavam nomes latinos ou gregos. E é por isso que alguns dos 12 apóstolos de Jesus são mencionados com nomes diferentes em algumas passagens bíblicas. Especialmente com os 12 apóstolos destacavam-se o caso de Simão, de Judas, de Mateus e Bartolomeu. Então, vou citar mais ou menos, né, sobre qual era as variações de nome e um pouquinho sobre eles. Simão era chamado de Pedro, né? E Simão também é uma derivação de Simeão. Simão é chamado de Pedro por Jesus, mas aparece na narrativa bíblica tanto como Simeão, seu nome hebraico, Simão, forma grega de Simeão, e até Cefas, que é a forma aramaica de Pedro, né? Por isso que Jesus chamava de Pedro e ele foi mais conhecido realmente dessa forma. Ele era pescador de profissão e foi um dos principais discípulos de Jesus. Né? Considerando todas as referências que a gente tem sobre o apóstolo Pedro, não apenas nos evangelhos, mas também no Novo Testamento, os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, um homem simples, mas ele também era direto e impulsivo. Logo após está André, que era irmão de Simão Pedro. André também era pescador e antes de seguir Jesus, ele já era discípulo de João Batista, né? O que batizava na água, né, nos rios. Como o nome de André é de origem grega, muitos acreditavam que ele também possuía outro nome que não foi citado na Bíblia. E o significado do nome de André, de origem grega, significa valente e viril. O apóstolo André desempenhava um papel ativo na igreja primitiva. Porém, a Bíblia não fornece mais nenhum outro detalhe sobre ele. Assim, ele fez muitas coisas e outras muitas coisas, mesmo não estando na Bíblia, são descritas em relatos extra-bíblicos, né, de outras boas obras dele, mas na Bíblia em si são poucas coisas onde ele é citado. Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Zebedeu, também era um pescador antes de se tornar discípulo de Senhor Jesus. Ele era irmão de João
e aparece como sendo um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pouco se sabe sobre Tiago, filho de Alfeu. Ele também era chamado de Tiago Menor. Essa designação pode ser tanto pela estatura dele quanto pela idade. E tudo que se tem de concreto dele na Bíblia é sobre que ele era filho de Alfeu, né? Não cita sobre sua história, né? Ou sua biografia. O pai do apóstolo Mateus também é identificado pelo nome de Alfeu, mas não é possível provar que se trata da mesma pessoa, o que resultaria no fato de ambos os apóstolos serem irmãos, né? Então, tanto o Tiago quanto o apóstolo Mateus são filhos de um homem chamado Alfeu, né? Então, se levantou a hipótese de que eles seriam irmãos, mas em nenhum ponto relata isso, que se eles de fato seriam, né? Sem dúvida, ele é uma pessoa identificado pelo evangelista Marcos como Tiago Menor. A expressão menor traduz do grego o mikros, que literalmente significa o pequeno. Essa descrição pode ser em referência à sua estatura ou indica de que ele era mais jovem que o outro apóstolo Tiago. É possível também que ele seja o discípulo mencionado em Mateus, Marcos e Lucas. Caso isso realmente esteja correto, então o nome da sua mãe era Maria, uma das mulheres que seguiam o Senhor Jesus e estavam presentes na ocasião da crucificação de Jesus. Após vem João, que era irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Provavelmente ele era o irmão mais novo, visto que Tiago era sempre mencionado primeiro. Ele era conhecido por ser um discípulo amado de Jesus, aquele que era o mais próximo, né, de Jesus. Talvez o mais querido, ou que mais tinha entendimento de Jesus, ou que realmente estava disposto ali inteiramente, né? Como o apóstolo Tiago mencionado quase sempre antes de João, acredita-se que ele tenha sido mais velho. Zebedeu, seu pai, tinha condições para contratar empregados, e seu irmão João era conhecido do sumo sacerdote, que provavelmente indica que eles faziam parte de uma família próspera e respeitada socialmente. Tiago sempre aparece na companhia de Pedro e de João, formando um grupo de discípulos mais próximos do Senhor Jesus. Talvez esses 3 discípulos tinham compreendido de uma forma um pouco mais profunda, quando comparado aos demais, né, a verdade acerca do Messias. Então, esses 3 eram considerados mais próximos, sempre estavam juntos também. Talvez ali eles tinham mais clareza do que poderia vir a acontecer ou do que estava acontecendo já. Em seguida vem Felipe, que era da Galileia. Foi escolhido como um dos 12 apóstolos logo após Jesus ter chamado Pedro e André, né, que são os primeiros e que são irmãos. Muita gente confunde o apóstolo Felipe com outros Felipes, porque esse era um nome bem comum, né, e tem também Felipe, filho do grande, como se diz aqui, e sobre o Felipe evangelista, aqui ó, era comum e bastante usado na época, então, o nome. E é preciso saber que o Novo Testamento menciona 4 personagens diferentes com esse nome. 2 deles estão relacionados à casa de Herodes, o Grande, enquanto outros 2 são diretamente ligados à igreja primitiva, sendo um deles o apóstolo Felipe o Evangelista Felipe o Evangelista e o outro o apóstolo Felipe. Felipe foi usado como instrumento na chamada de Natanael para seguir ao Senhor. Aí aqui a gente pensa Natanael, né? Daí vem a explicação. Bartolomeu é outro discípulo que também é mencionado na narrativa bíblica com 2 nomes diferentes. É amplamente aceito que o nome dele é Natanael, que aparece no Evangelho de João,
e que foi conduzido a Jesus por Felipe. As únicas referências bíblicas sobre ele encontramos justamente nas listas dos nomes, né, dos discípulos. Algo curioso é o fato que Bartolomeu sempre ser mencionada nessas listas após Felipe. Alguns estudiosos acreditavam que havia um agrupamento quadruplo dos discípulos que trabalharam em duplas. E de acordo com essa possibilidade, então Bartolomeu e Felipe eram companheiros no segundo grupo, liderado por Felipe. Logo após, na lista, vem Tomé, que ficou conhecido por ser aquele que demonstrou incredulidade diante da notícia da ressurreição do Senhor. Além do nome Tomé, ele é chamado de Dídimo, forma grega do nome Tomé, que possui origem aramaica. Não se sabe muito sobre a biografia de Tomé em relação da sua vida pessoal, da sua origem, né? Mas o seu nome é de origem aramaica e também significa gêmeo. Então, devido ao significado do nome dele, se supôs que ele teve um irmão ou uma irmã gêmea, mas não é citado em nenhum evangelho que ele realmente tenha tido. Não existe qualquer informação sobre esse irmão ou irmã do apóstolo. Também é no evangelho de João que encontramos as melhores informações sobre quem foi Tomé, visto que nos outros evangelhos e no livro dos Atos ele é meramente mencionado. Aqui diz um pouco mais sobre a personalidade dele. Ele aparece na Bíblia como sendo alguém de extremos, se demonstrava ao mesmo tempo um pessimismo e uma enorme devoção ao Senhor. Ele era extremamente devoto, mas ao mesmo tempo ele tinha medo, né? Um exemplo é no caso onde Maria, irmã de Marta, veio chamar Jesus porque seu irmão Lázaro havia morrido e elas esperavam, né, aliás, ele estava enfermo ainda e eles esperavam que Jesus o curasse. E nesse meio tempo, Jesus demorou-se para ir até na cidade onde estava Lázaro e ele acabou morrendo e depois ele ressuscitou Lázaro. Mas ao dizer que ele ia ir para lá, ele devia passar por uma cidade onde eles quase foram apedrejados, né? E aí, nesse momento, que Tomé diz assim, por acaso nós vamos ir para ser apedrejado? Então, ele sabia que Jesus era capaz de fazer grandes coisas, mas ele tinha medo ao mesmo tempo do que poderia acontecer, porque ele sabia que havia muitos contra Jesus, né? Que não acreditavam, que diziam que ele era um blasfemador, ou até mesmo por ordens maiores, né? Ou medo de repreensões maiores, eles agiam dessa forma. Em seguida vem Mateus, que é um outro discípulo que aparece em duas passagens bíblicas com um nome diferente, sendo designado de Levi. Ele era um publicano, trabalhava cobrando impostos para o Império Romano, e essa classe de trabalhador era desprezada pelo restante do povo, né, pelos demais judeus, porque o repudiavam, porque diziam que ele era um traidor do seu próprio povo. Então, ele era desprezado pelos demais, que diziam, enfim, que ele era traidor, né, por estar cobrando imposto. Em Marcos diz que ele era filho de Alfeu, né, e lá, como eu já disse, quando eu li sobre Tiago, que Tiago também era filho de Alfeu, mas que, no entanto, não há informações necessárias para que possamos afirmar que se trata do mesmo Alfeu. E, consequentemente, que Tiago e Mateus fossem irmãos, né? Tadeu.
Judas é chamado por Marcos de Tadeu, enquanto Lucas e João o chamam de Judas. João, por exemplo, faz questão de distingui-lo do outro Judas, o Iscariotes. Essa duplicidade de nomes fez com que ele fosse conhecido entre os cristãos como Judas Tadeu. Judas Tadeu foi um dos 12 apóstolos de Jesus, embora esse apóstolo tenha ficado conhecido dentro da tradição cristã como Judas Tadeu, seu nome nunca aparece dessa forma nos textos bíblicos. Ele é mencionado nas 4 listas de nomes dos discípulos de Jesus encontradas no Novo Testamento. No Evangelho de Mateus, ele é mencionado como Tadeu, ou então como Lebeu, que é um apelido de Tadeu. O evangelista Marcos também o menciona simplesmente como Tadeu, já Lucas o menciona como Judas. O apóstolo João também mencionou como Judas, mas fez questão de direcionar e diferenciar, aliás, ele de Judas Iscariotes, e na expressão escreveu Judas, não o Iscariotes. Pouco se sabe quem foi Judas Tadeu. A única informação sobre a vida dele é fornecida ali na Bíblia, nos textos, nos evangélicos, foi por Lucas ao dizer que ele é filho de Tiago. Então, no mais, não se sabe quase nada sobre ele. Seguimos, temos Simão, o Zelote. Aliás, Simão também era um nome bem comum na época, tinham vários Simão. Então, aqui diz Simão, o Zelote, também chamado de Simão, o nacionalista ou cananeu. Essas designações provavelmente indicam que ele havia pertencido aos Zelotes, um grupo que lutava contra o domínio do Império Romano sobre Judá. Simão era um nome comum nos tempos do Novo Testamento. Por esse motivo, muitos homens na Bíblia são chamados de Simão. É amplamente aceito que o nome é uma variante de Simeão, um nome que aparece no Antigo Testamento e que transmite um significado relacionado ao ouvir do hebraico. E finalmente temos Judas Iscariotes, dos 12 apóstolos de Jesus, foi ele quem traiu Jesus. Judas era filho de um homem chamado Simeão, provavelmente a designação Iscariotes seja a indicação da sua terra natal, Quiriote. Ele também é chamado nos evangelhos de o traidor. Judas Iscariotes servia como tesoureiro num grupo apostólico, citado em João 13:29, mas no seu exercício dessa atividade, ele é chamado de ladrão no evangelho de João. O texto bíblico diz que Judas Iscariotes furtava a arrecadação que ficava guardada na bolsa, que ele era o responsável por guardar. E nesse contexto, nos perguntamos, se Jesus conhecia o pensamento, se ele sabia que entre meio eles haveria um traidor, que ele até mesmo disse, alguém entre vocês irá me trair, me entregar, Por que ele convocou Judas Iscariotes para ser um discípulo dele, É algo que a gente fica pensando, será que todo esse processo seria mesmo necessário, que isso já estava predestinado a acontecer? Acredito eu que sim, mesmo porque Jesus deu a vida para salvar a humanidade do pecado, Então, assim, deveria ter um contexto de algo acontecer para que ele fosse entregue, morto, crucificado, para que isso fosse, de fato, acontecesse tudo o que devia de ter acontecido. Então, fica a pergunta assim, o que nós faríamos no lugar de Judas? Será que nós estaríamos dispostos a morrer com Jesus e não se entregar até no final ali? Ou nós teríamos medo da morte e entregaríamos Jesus? E para hoje a gente está preparado para a volta de Jesus, O que nós estamos fazendo diferente de Judas, Estamos fingindo talvez ser um discípulo de Jesus e ser um bom cristão
e por trás estamos fazendo conforme nós queremos ou realmente estamos seguindo à risca o que é fazer a coisa certa, né, para estar preparado para a vinda de Jesus, realmente merecer a nossa ascensão aos céus.